Olá, nada melhor começar o dia com um tradicional cafezinho, acompanhado do mineiríssimo pão de queijo. Segunda bebida mais consumida no país, perdendo somente para a água. Nosso assunto de hoje, ele, o café. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Indústria do Café, cada brasileiro consome em torno de até 83 litros ao ano. Em 2017, vamos ter a produção de 7 a 10%, a menor referente a 2016. Veja a matéria. Nosso país deve colher menos café este ano que colheu em 2016. A colheita se inicia geralmente ao fim desse mês e início de julho, e a expectativa de uma produção mais baixa já é fato consolidado. Esta queda acontece por dois motivos. Pela bienalidade negativa de 2017, uma vez que a característica da cultura do Brasil alterna um ano de produção alta com a produção baixa, e também devido ao clima de 2016, que não permitiu que os cafezais explorassem todo o seu potencial produtivo. A nossa equipe visitou o produtor rural Edmar Sobreira, que nos falou sobre a expectativa da sua colheita e a exportação do café brasileiro. A safra de 2017, para a nossa fazenda, vai ter uma quebra de 10 a 15% devido àquela seca de setembro, outubro do ano passado, e também influenciada pela bianualidade da cultura de café, que é uma cultura perene, porém ela tem uma característica de produzir muito um ano e outro ano menor carga. Tem até o ditado, já conhecido desde a época dos escravos, que um ano a lavoura se veste e o outro ela veste o dono. Aqui ela está se esquecendo de vestir o dono, está só vestindo ela mesma. Em termos de Brasil, André, eu acredito que pode chegar aos 15%. Pode chegar. Porque tem muitas áreas aí, nas áreas mais frias, nossa região, as montanhas, já com o início da colheita, nós estamos verificando, constatando que a safra realmente vai ser menor, pouco maior a quebra do que o que a gente esperava entre 7 e 10, passando um pouquinho, chegando aos 15. É parecido com a do ano passado, com a do ano atrasado. O Brasil é um país tradicionalmente exportador de café, é o maior exportador de café, é o segundo maior consumidor, só perde para os Estados Unidos. Estamos chegando aos 20 milhões de sacas consumidas, e com a produção de 48, 49, 52, 55, e para uma exportação é mais ou menos correspondente à produção. Ou seja, o que a gente produz, a gente consome e vende, não está sobrando café não. Então, a perspectiva disso aí é mais ou menos o que aconteceu ano passado, ano atrasado. A produção já é consolidada, mas o que tem sido dúvida no mercado são estimativas de quanto o Brasil deve colher nos campos. Dados de órgãos oficiais e também de instituições ligadas ao setor deram suas opiniões. Acompanhe o gráfico. A Conab, representada na cor verde, estima a produção entre 44 e 48 milhões de sacas de café. Já o IBGE estima 45 milhões de sacas, como podemos ver na cor vermelha. A Cooperativa Regional de Cafeicultura de Guaxupé acredita que os produtores brasileiros irão colher entre 45 a 48 milhões de sacas. A Fundação Pro Café é a menos otimista, apostando em uma colheita de 45 milhões de sacas. Nada melhor que falar sobre o café é estar dentro do Café Gourmet Brasil. Ao meu lado, a nutricionista Brunella Lagnier, para dar as dicas quais são os benefícios do café à nossa saúde. Bem, primeiramente a quantidade segura a ser ingerido por nossa população é em torno de 3 xícaras diárias. Cada xícara com a quantidade de 180 ml. Isso nós consideramos, dentro da ciência da nutrição, dose segura. Ou seja, eu não vou comprometer consumindo, esse café dentro dessa quantidade padronizada. E ele também beneficia no estímulo e na sensação de alerta, principalmente a gente quando está dirigindo ou tivemos um dia exaustivo, a gente precisa ficar acordado para cumprir com alguns deveres. A gente consumindo esse café, a propriedade dele como a cafeína, ele vai deixar-nos acordados, até o momento que a gente tem a finalidade de parar.
o café ele se torna a bebida mais consumida a nível brasileiro, né? Então nós destacamos também ele como uma bebida, um infuso. O que é um infuso? Nós precisamos de um grão torrado, que ele vai ser diluído, homogeneizado em água fervente. Tá? Então, com isso, nós caracterizamos essa palavra infuso. E o que depende, o que torna essa potencialidade, esse sabor do café, isso valida o tipo de grão, a torra do grão. Então, o consumidor ele tem que também ficar atento no ato da compra do café, olhar as características, as propriedades nutricionais desse café, o sabor, né, a cor dele também, isso interfere na escolha de um bom café. Dentre a composição química dele, nós destacamos o sódio, o potássio, tá? Que são os minerais que mais se destacam. Podemos dizer que ele é um alimento calórico? Não. O que torna esse café calórico é acrescentar o açúcar. E isso vai depender muito do indivíduo que vai estar acrescentando. A partir da quantidade de açúcar que ele colocar na infusão do café, nós podemos dizer que ele se torna-se um alimento com um valor calórico. Para as mulheres em período de gestação e pessoas que sofrem com gastrite e úlcera, a nutricionista alerta. A placenta, nesse primeiro momento, é um órgão anexo, o qual ele seleciona a entrada, a saída de nutrientes, reconhece. Então, a cafeína ela tem um poder estimulante, né? Principalmente nesse ciclo de vida gestacional. E no primeiro trimestre, a placenta ela ainda não reconhece essa substância chamada cafeína. E aos demais situações em pacientes que são portadores de gastrite, pacientes que são portadores de úlcera gástrica, nós temos que também ter esse cuidado de consumo diário, né? Hoje, dentro das condutas dietoterápicas, nós recomendamos até mesmo café descafeinado. Por qual motivo? Por nós estarmos reduzindo na concentração da cafeína. E o Momento no Campo de hoje chega ao fim, mas te espero na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.